Palavra de Deus para os nossos corações. No livro de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim, a palavra de Deus: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Glórias a Deus. O título diz: o caráter e os frutos do ministério de Paulo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está expressando que Deus o conduz em triunfo em Cristo Jesus, Ele, na verdade, está dizendo que ele é um perfume, Quando diz, manifesta em todo lugar o cheiro do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. A verdade é esta, E este cheiro, este aroma, na verdade, para os salvos, santificação, ali uma purificação, salvação, para os salvos, uma vida espiritual, para os salvos. Mas para aqueles que perecem, é um aroma para a morte. E por quê um aroma para a morte? Porque eles não aceitam o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, Eles não recebem em seus corações, então é para a morte. Mas para os salvos, não. Para os salvos é a santificação, uma vida espiritual, vida purificada, salvação, para os salvos, E, concluindo esta reflexão, podemos entender que o apóstolo Paulo está nos instruindo, Porque o Senhor Jesus, ele instruiu ali o apóstolo Paulo para ministrar esta palavra e nós, estamos assim recebendo esta mensagem em nossos corações, hoje, O crente em Jesus, aquele que está servindo ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, ele precisa viver uma vida de testemunhos, Ele precisa testemunhar assim o poder transformador do Senhor Jesus na sua vida, independente de situação, de qualquer que seja a dificuldade. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que mesmo ele passando por qualquer que seja a situação, tribulação, situação difícil, ele está dizendo que ele, no caso, ele é um cheiro suave porque ele transmite, ele continua ministrando ali, semeando nos corações a palavra salvadora do Senhor Jesus, E assim nós também precisamos continuar semeando esta palavra e viver uma vida em santificação, sim, uma vida purificada, transformada e liberta, E não viver uma vida de mentira. Esta é a pura realidade. A vida do crente, volto a repetir, a vida do crente precisa ser uma vida de testemunho, independente de local, de lugar. Quando o Senhor Jesus ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus.
Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do Pai que está nos céus. O Senhor Jesus está dizendo que o servo de Deus é aquele que confessa a Ele em qualquer situação, diante dos homens, diante de qualquer problema, de qualquer dificuldade, né? Podemos confessar o Senhor Jesus e devemos, né? Independente de local. Por exemplo, no nosso setor de trabalho. Mas não, eu não posso porque eu sou um crente em Jesus, porque o meu patrão, o meu chefe... Não precisa estar agindo de uma maneira fora do normal, mas numa vida em santificação, uma vida normal, né? Mas não participando de determinadas coisas que são erradas aos olhos do Senhor, né? Infelizmente, existem pessoas, né? Vou dizer assim, pessoas que no setor de trabalho, né? Ela até diz que é crente, servo de Deus, mas está fazendo tantas e tantas coisas que, na verdade, não mostra que ela é realmente um servo de Deus, dando assim mau testemunho. Verdade é essa. E outras pessoas que não são crentes em Jesus estão observando, olhando e dizendo, comentando, julgando. Sim, este aí é um crente, fazendo desta maneira, agindo desta maneira, falando estas palavras, participando dessas coisas. Existe exatamente desta maneira o mau testemunho, né? E a vida do crente em Jesus não é isso? Aquele que está servindo ao Senhor Jesus, aquele que confessou, aquele que confessa ao Senhor Jesus, ele vive uma vida diferente, uma vida como eu falei anteriormente, né? Uma vida de santificação, uma vida espiritual, né? Uma vida diferente a qual ele vivia anteriormente. Por quê? Porque ele passou a ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na vida do crente Jesus, né? Então ele vive uma vida de testemunho, tanto em casa como no trabalho, na condução, na faculdade, na escola, em qualquer lugar. O crente em Jesus, aquele que é servo do Senhor Jesus, aquele que obedece à voz do Senhor Jesus, aquele que faz a vontade do Senhor Jesus, ele vive uma vida de testemunho e não escandalizando, fazendo coisas que não são corretas aos olhos do Senhor Jesus. Aquele que está caminhando com o Senhor Jesus, ele não vive de maneira nenhuma dando mau testemunho. Esta é a pura realidade, porque ele foi transformado, ele foi liberto. O Senhor Jesus diz claramente, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor Jesus é a verdade. A palavra do Senhor Jesus é a verdade. Então, todos aqueles que conhecem o Senhor Jesus, que conhecem a palavra do Senhor Jesus, que confessam ao Senhor Jesus no seu dia a dia, não somente um dia, mas que confessam o Senhor Jesus, vivem dando bons testemunhos e não mau testemunho. Esta é a pura realidade. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, esta é a reflexão que eu trago para o seu coração e o meu hoje. Que nós possamos estar sendo alimentados da palavra verdadeira que é a palavra de Deus. E, volto a repetir, servo de Deus, aquele que está caminhando com o Senhor Jesus, aquele que está confessando ao Senhor Jesus, vive dando bom testemunho e não mau testemunho. Que você possa receber no seu coração esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Aleluia, Jesus.